paz do Senhor Jesus a todos os telespectadores do programa Mensagem de Esperança. Nessa manhã maravilhosa eu quero glorificar a Deus pela sua vida e por estar aqui mais uma vez para servir ao Senhor Jesus em mais um dos comentários da Escola Bíblica Dominical. Neste primeiro trimestre de 2019, nós temos um tema desafiador, que é a batalha espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. Na lição de hoje, na lição de número 2, nós iremos estudar sobre a natureza dos anjos, a beleza do mundo espiritual. Na Escola Bíblica Dominical, cada lição ela é dividida por tópicos. E a lição de hoje ela tem 4 tópicos. O primeiro, os anjos. O segundo, os seres celestiais para servir. O terceiro, as hostes angelicais. E o quarto, Jesus e o arcanjo Miguel. Ao longo das Sagradas Escrituras podemos ver esses seres espirituais poderosos e magníficos se manifestando para executar a obra de Deus aqui na terra. São verdadeiros diáconos que servem para aqueles que hão de herdar a salvação para nós seres humanos. Os termos originais, tanto hebraico como grego e latim, até chegar ao nosso português anjo, têm a conotação de mensageiro. Esse termo tanto é usado para seres espirituais e poderosos, como também para seres humanos. Davi ele foi chamado de anjo de Deus, e em outra oportunidade ele foi chamado de anjo do Senhor. Em Malaquias capítulo 2, versículo 7, o sacerdote ele é chamado de anjo do Senhor. Em Apocalipse, lá no capítulo 2, 3, o anjo da igreja de cada cidade da Ásia Menor também é chamado de anjo do Senhor. Esses seres poderosos estão presentes nas Sagradas Escrituras desde o início da criação. Quando Deus aparece ao patriarca Jó, Deus diz: "Aonde tu estavas, Jó, quando as estrelas da alva", referência a anjo, alegremente cantavam quando Deus colocava os fundamentos da terra. No segundo tópico da nossa lição, nós iremos estudar sobre o papel desses anjos, qual o ofício deles, qual a obra desses anjos. Percebemos que quando Adão e Eva pecaram, Deus enviou uma qualidade de anjo, ou uma casta de anjo, para fechar o acesso à árvore da vida. Esse anjo eram querubins. Os querubins são anjos protetores, que estão segurando o trono de Deus. Eles têm 4 rostos, um rosto de homem, um rosto de leão, um rosto de boi, um rosto de águia, 4 asas, e seus corpos estão cheios de olhos. Na descrição dos anjos realmente é de assustar, mas são seres santos, perfeitos e que servem aos homens naquilo que Deus ordenar. Tanto eles trazem bênçãos como curas, como também eles são enviados por Deus para trazer a destruição. Esses anjos foram criados por Deus, antes mesmo dos homens serem criados. Perceba que ao longo da história, a cultura judaica ela quer colocar para nós que cada um de nós, no momento do nosso nascimento, temos um anjo da guarda que está conosco 24 horas por dia. E aqui eu trago para você a declaração de fé das Assembleias de Deus, onde no capítulo 8, esse nosso livro, que é o nosso Cremos, que é um tratado teológico, ele corrobora que as Escrituras elas não nos trazem respaldo sobre o anjo permanecer o tempo todo 24 horas conosco para nos proteger. Perceba que ao longo das Sagradas Escrituras existe um trânsito e um movimento dos anjos. A todo momento eles estão subindo e eles estão descendo. O próprio Senhor Jesus Cristo diz que o lugar deles é lá. O próprio Senhor Jesus fez menção da escada que também Jacó havia visto no capítulo 28 de Gênesis, onde os anjos desciam e onde os anjos subiam. Quando o anjo apareceu à mãe de Sansão, após ter anunciado o nascimento desse homem importante, que seria o carismático juiz, o anjo se ausentou e subiu. Quando Daniel orou pedindo a Deus respostas acerca das revelações, o anjo desceu do céu para lhe trazer as respostas, Gabriel. Mas o príncipe do reino da Pérsia, que nós podemos interpretar como um demônio, prendeu o anjo correio, o anjo mensageiro no céu. E foi preciso que um outro anjo, em outra classe, chamada de Miguel, que é o arcanjo, o primeiro dos príncipes criados, que muitos tentam confundi-lo em algumas religiões por aí com a própria pessoa de Jesus. Porém,
Cristo, ele é acima de todos os anjos. Cristo, ele é Deus, o Senhor Todo-Poderoso, a palavra que foi encarnada. Ao longo das Sagradas Escrituras, podemos ver o ofício desses anjos. Podemos perceber que houve algumas manifestações desses anjos como uma aparência humana. Anjos apareceram a Abraão. Anjos, após conversarem com Abraão, foram destruir 2 cidades, Sodoma e Gomorra, por conta do seu pecado. Durante todo o Antigo Testamento, esses seres poderosos estão a serviço do Deus de Israel, do Deus Todo-Poderoso. Anjos protegem a presença de Deus na vida do povo, desde que o povo permaneça fiel a Deus. Deus prometeu que este anjo estaria com o povo. Porém, Moisés desejou mais ardentemente a própria presença de Deus. Quando da anunciação do nascimento de João Batista, o anjo Gabriel apareceu a Zacarias. Quando do anúncio do nascimento do nosso Salvador, o mesmo anjo Gabriel apareceu a Maria para anunciar o Filho do Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso. E após os pastores também receberem visita de muitos e muitos anjos que cantavam alegremente o nascimento do Messias na cidade de Belém. No ministério de Jesus, os anjos o serviram na hora da tentação. No ministério de Jesus, os anjos o consolaram na hora da agonia do Getsêmani. No ministério de Jesus, os anjos desceram para retirar a pedra do túmulo e 2 deles entraram dentro do túmulo. No ministério de Jesus, anjos anunciaram que esse mesmo Jesus que subiu aos céus, ele retornará. Estudando sobre esse assunto, nós podemos perceber que esses seres são seres realmente poderosos e que eles são divididos em hierarquias. Próximo ao trono de Deus, existem 2 classes de anjos, que são os querubins, que já foram citados, que eles são o carro de Deus, eles transportam Deus. No Salmo 18, em 2 Samuel capítulo 22, no livro de Ezequiel capítulo 1, em Apocalipse capítulo 4, lá estão os querubins. Os querubins têm rodas nos seus pés e o mesmo Espírito que o conduz faz com que essas rodas pousem no chão. É aí onde o Salmo 18 diz: pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Ainda próximo ao trono de Deus, há uma classe de anjos chamado serafins, do hebraico saraf, que são os ardentes em chamas. No livro do profeta Isaías, no capítulo 6, o profeta viu que um desses anjos saiu do trono de Deus e com um tenaz pegou uma das brasas da base do trono de Deus para purificar a língua de Isaías, fazendo dele assim um profeta santo e purificado para a obra do Senhor. As Sagradas Escrituras, através do doutor dos gentios, o apóstolo Paulo, ela corrige aquilo que muitos, até nos dias de hoje, tentam promover no meio da igreja, que é a adoração a esses seres poderosos. Esses seres, eles não merecem a adoração. Quando do Apocalipse, quando João recebe toda a revelação daquele livro, que diz no Apocalipse capítulo 1, versículo 1, que essa é a revelação que Jesus enviou por um anjo para João, e este notificou ao anjo da igreja, que agora não é mais os seres celestiais, mas os seres humanos. João ficou vislumbrado com toda a revelação, e no final do livro do Apocalipse ele se prostra diante do anjo para o adorar. Então aí nós podemos entender que o anjo ele tem livre arbítrio, pois existem também os anjos que não temem mais a Deus, que são chamados de demônios. Esses escolheram se desviar da fidelidade de Deus, indo após o caminho da perdição. Quando o anjo percebe que o João se prostra diante dele, ele diz: não faça tal, eu sou conservo teu e servo dos teus irmãos, adora a Deus. Então a atitude do anjo santo, do anjo fiel e do anjo bom foi: eu não recebo a adoração. A adoração pertence ao Deus Todo-Poderoso. E muitos ainda tentam trazer isso e repartem e até deixam de lado uma cadeira ou um espaço especial para o anjo. Mas esses seres espirituais e poderosos, eles estão à nossa disposição 24 horas por dia. E quando nós estivermos precisando dele, Deus mandará um deles para nos salvar, para nos proteger, também até para nos trazer uma bênção, uma cura. Hoje,
Nós somos o anjo, nós somos os mensageiros de Deus para pregar a mensagem da cruz, que é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Então, podemos deixar de lado o anjo Cupido, o anjo romano, o anjo lá da Grécia, e entender que esses seres poderosos, que são invisíveis, mas que muitas vezes ao longo da história bíblica apareceram a homens e a mulheres com uma função especial, trazer um anúncio ou até trazer uma bênção e uma cura, como o anjo do tanque de Betesda em João capítulo 5. É uma alegria podermos entender que o sobrenatural de Deus é algo maravilhoso, que nos faz com que a nossa imaginação vá muito longe, mas os nossos pés estão no chão, a nossa cabeça está com Cristo e Ele quem usa os seus poderosos ministros para nos protegerem de todo o mal. E é com isso que eu finalizo essa participação, onde nós falamos um pouco sobre a natureza dos anjos, a glória desse mundo invisível. Durante todo este trimestre, estudaremos sobre essa batalha espiritual, mas não a batalha espiritual como é dita nos dias de hoje, mas a batalha espiritual bíblica. Então eu te convido no próximo domingo, a partir das 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a você e a sua família em nome de Jesus.